Muito bem, então vamos colocar diante de nosso Deus, na presença de Deus amoroso, misericordioso, entregar no colo dele a nossa vida, o dia de hoje, a Professora, bom semana. dia. Bom dia. A semana, colocar todas as pessoas que estão necessitando de nossas orações. Eu não sei se vocês viram ou ouviram, eu vi no Face ontem que perdemos duas irmãs ursulinas que trabalharam muitos anos na Escola Sagrado Coração de Jesus, que é a irmã Ana Lúcia e a irmã Emília. Perdemos há umas semanas atrás a irmã Zita, né? E agora essas duas irmãzinhas também ursulinas, tão queridas lá dentro da escola. Eu as conheci, pessoas muito bondosas, amorosas, irmã Emília super dedicada e feliz com as coisas com que realizava, ela realizava com alegria. Então, duas irmãs ursulinas que perdemos ontem. Então, colocar diante de nosso Deus, a família. Aqui em Floriano, também pertinho, um bairro que pertence a Porto Real, nós perdemos uma pessoa também muito querida. Então, eu coloco aqui pela família, pelas famílias enlutadas, coloco pela família de cada um de nós, que Deus possa sustentar, dar bastante saúde, proteção e muitas bênçãos. Tem alguém fazendo aniversário o dia de hoje? Não, né? Então, a gente entrega ao nosso Deus o nosso dia, a nossa vida, os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos pais, todas as pessoas com quem a gente convive. Amém? Amém? Amém. Estivemos reunidos e continuaremos Amém. unidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Amém. Santo. Muito bem. Então, bom dia aos alunos que entraram. Eu já tinha iniciado a oração, né? Então, Miguel Jorge, que bom que hoje você está aqui. Ontem senti sua falta, hein? Você não é de faltar. E ontem eu faltei porque eu tive um acidente e meu ombro, ele meio que teve uma lesão, eu tive que sair. Opa! E hoje você está bem? Está bem? Sim. Sim, então já agradecendo a Deus porque você, então, teve uma melhora. Alunos da minha vida, meus amores, lembrando que esta semana vocês têm Eureka do capítulo 12 para ser feita. Não esqueçam do Eureka, por favor, hein? Vocês têm de segunda até sexta-feira. Segunda já foi ontem, né? De hoje até sexta-feira para o Eureka, capítulo 12. E outro lembrete, ontem abri um cronograma, quem faltou dê uma olhadinha depois. Nós temos na outra quinta-feira, na outra semana, uma atividade avaliativa pelo Google Forms, e já montei o exercício de revisão, mas eu vou corrigir na outra terça-feira, tá? Então, eu vou enviar para vocês amanhã, eu envio hoje ou amanhã, já está prontinho. Aí vou corrigir na terça-feira, tá bom? Nós temos ainda quinta-feira para conversar sobre isso. Então, aí tem o cronograma. Não esqueçam, hein? Espero que já tenham passado para a professora Daniela, conforme a gente combinou ontem. Capítulo 12 do Eureka, que é o mais urgente, capítulo 12 do Eureka. E para outra semana, o mais urgente é a atividade avaliativa, onde vai cair período simples, período composto. Vocês vão olhar lá no capítulo 11. E as orações coordenadas e subordinadas. Quando que um período é composto com as duas orações? Já montei exercício, como eu falei, para a gente trabalhar e rever esse conteúdo do capítulo 11, que também já é para o simulado. Então, já fica como revisão também do capítulo 11 para o simulado, tá bom? Então, vamos pegar, aí tem, e já vou deixar uma tarefa para amanhã não, perdão, para quinta-feira. Então, por favor, alguém já anota para passar para a professora Daniela, para quinta-feira, posso arrumar aqui? Hoje nós vamos corrigir a tarefa, daqui a pouquinho. Então, aqui para... Eu estava com problema aqui com a internet. Oi? Desculpa o atraso, eu estava com problema na internet.
Ok, minha linda. Então, vamos lá. Para quinta-feira, o parênteses saiu aqui, peraí. Quinta-feira, apostila, vamos ver a página. Continuando a interpretação. Página 45 a 47. Anotem aí e já coloquem depois para a professora Daniela. E Eureka, eu já falei para vocês. Professora. Páginas. Ok? A página 45 você passou para hoje. Não, de hoje foi 43 a 45. A 45 vai entrar num outro capítulo, que vai iniciar a 45, que vocês vão interpretar até a 47. Hoje é de 43 a 45, que tem 2 perguntinhas da página 45. Então, já está aí anotado. Posso tirar o slide? Posso? Então, aí está a tarefa para quinta. Pronto. Ok. Abram, então, a apostila na página 43. Vimos ontem, entramos no capítulo 13. Oi, quem me chama? Quem está me chamando? Apostila 3? 43, capítulo 13. Eu vou corrigir bem rapidinho, porque ela é curtinha, para a gente dar continuidade à colocação pronominal, que também iniciamos ontem, tá? Então, ontem nós vimos o gênero textual, texto normativo, que tem como objetivo de instruir o leitor em relação aos direitos e deveres. Ele circula, sobretudo, no meio jurídico. Então, eu passei o capítulo 2 para vocês interpretarem em casa, apenas o capítulo 2, que aí vem a página 44 e 2 perguntinhas da página 45 apenas. Bem pouquinha tarefa para o dia de hoje. Como foi de ontem para hoje, eu passei pouca mesmo. Então, abrindo na página 44, vocês leram em casa, claro, para interpretar teriam que ter lido. Dentro desse capítulo 2, vocês viram que tem uns numerais em algarismo romano. Esses numerais são chamados de incisos. Inciso, né? Primeiro, inciso segundo, inciso terceiro, são os numerais ordinais. Algarismos romanos, aliás, perdão, os algarismos romanos são os incisos. Lá embaixo, no capítulo 43, na página 43, onde tem letras A, B e C, são as alíneas. Então, nós temos os incisos, que são os algarismos romanos, e tem letras minúsculas, A, B e C, são as alíneas. Então, dentro do meio jurídico, desses textos normativos, são muito usados essas alíneas e esses incisos. Capítulo 13. Peraí, só um minutinho, tá, pessoal? Se vocês, acredito, já esteja aberto, né? Página 44. 30. Aí, página 44. Eu não vou voltar, porque senão vocês vão ver a resposta. Deixa na 43. Peraí, deixa eu ver se dá. A 44 tem a parte de estatuto e vamos corrigir as 5 perguntinhas que temos aí. Número 1. Em linhas gerais, o que propõe o capítulo 2, né, capítulo 2 aí do Estatuto da Criança e do Adolescente? Rebeca levantou a mão. O que você colocou, Rebeca? O capítulo propõe que crianças e adolescentes têm direito à liberdade, respeito e dignidade. Então, ele determina que a criança e o adolescente, né, eles têm um direito Rebeca, eu não ouvi aqui. nada do que você falou. Eles têm direito a quê, Rebeca? Liberdade, respeito e dignidade. Ok, tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, aí temos a resposta da número 1, que a Rebeca colocou, é uma sugestão, pode ter outra resposta aí. Alguém fez uma outra, da Rebeca foi: esse capítulo determina, né, que as crianças e os adolescentes tenham direito à liberdade, ao respeito e à dignidade.
Alguém colocou diferente? Hein? Alguém colocou uma outra resposta aí? Diferente, não. Não? Então vamos para o número 2. De acordo com o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, cumprir o direito à liberdade das crianças e dos adolescentes significa... O que significa? Quem quer responder? Posso responder, professor? Pode. Eu coloquei zelar por sua possibilidade de ir e vir, de expressar-se, de se divertir-se, entre outras. Ok, essa mesma, Carol, não tem outra resposta. Muito bem. A terceira, com base no texto do artigo 18, a responsabilidade por garantir os direitos ao respeito e à dignidade das crianças e dos adolescentes é de quem, hein? Quem fez esta? Posso falar? Sociedade. Posso? Deixa eu falar. Aqui na ordem, agora que eu vi, a Eduarda está com a mãozinha levantada aqui. Eduarda, qual a resposta? Da sociedade como um todo. Da sociedade como um todo. Muito bem, Eduarda. Então, terminamos a correção da página 44. Vamos à página 45, número 4. O que os responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes não podem fazer, de acordo com o artigo 18. O que seria? Quem quer responder? Deixa eu ver se tem alguém aqui. O Miguel Paiva. Diga, Miguel. Os responsáveis não podem usar castigo físico para punir ou disciplinar a criança ou adolescente e tratar de um jeito mau ou degradante. Ok, esse castigo físico, né, gente, que é muito perigoso. E olha bem os direitos que as crianças e os adolescentes têm, né? Tem que ter respeito à dignidade, tem que ter dignidade. Então, castigo físico ou tratamento cruel foi registrado lá, como forma de correção, que alguns adultos pensam que é só assim que consegue corrigir um filho, e na verdade sabemos que não é o meio para corrigir, colocar disciplina, educar de maneira alguma. Não é pelo castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como foi colocado, como é colocado na lei, né? Então, para terminar, depois eu mostro o gabarito aí, deixo vocês olharem um pouquinho. O número 5, caso os responsáveis infrinjam o estatuto, quais são as consequências? Dê um exemplo do texto para justificar a sua resposta. Então, quem ainda não respondeu, que queira falar, colocar aí, participar da aula, quem fez a tarefa. Quem pode responder? Miguel Villiger fez? Aqui, essa questão não fiz. O Villiger fez? Não. Gorito fez? Também não. Thales fez? Eu fiz, professora. Não. Rebeca já leu. Jamile fez? Posso falar, professora? Pode, Amanda. Isso, coragem, aluna participante da aula. Vai lá, Amanda, o que você colocou? Eles estarão sujeitos a cumprir encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Ok, então eles estarão sujeitos a cumprir o que as leis determinam. Aí você colocou que é encaminhamento a cursos ou programas de orientação. É uma resposta que pode ser colocada. Então, vamos ao gabarito aí para vocês olharem. Não dá? E o portal hoje não está dando para abrir? O portal hoje está abrindo, mas a Gabi disse que não está conseguindo aproximar como é o certo fazer. Então, hoje deu probleminha lá, pelo menos por enquanto. Pode ser que resolva ainda. No intervalo, eu vou ter que falar com o Fábio, que eu preciso do material, meu Deus. Vamos lá. Então, aqui nós terminamos a correção. Os alunos que não fizeram, atenção nas tarefas, hein? Tarefa é compromisso do aluno, não esqueçam disso. Deixar a apostila em branco, eu estou com a minha consciência tranquila que o conteúdo está sendo dado e corrigido. Eu não deixo de corrigir as tarefas. Todas as tarefas que eu passo, a primeira coisa que eu faço no início da minha aula, depois da oração, é fazer a correção das tarefas escolares.
E não tinha muito de ontem para hoje. Olha só, 5 perguntinhas apenas. Então, vamos dar continuidade ao conteúdo. Página agora 53. Nós iniciamos ontem a colocação pronominal. Quem faltou aula ontem, nós já fizemos o número 1 todinho, as letras A, B e C. Vamos dar uma lida no quadro que tem aí embaixo e depois entrar no conteúdo propriamente dito. A colocação pronominal, nós trabalhamos nesse conteúdo com os pronomes pessoais oblíquos, que ontem nós fizemos uma revisão de quais são eles. Esse pronome pessoal oblíquo, ele pode vir antes do verbo, ele pode aparecer no meio do verbo, ou ele pode aparecer depois do verbo. Então, tem umas regrinhas para cada colocação desses pronomes. Antes do verbo, nós chamamos de próclise. No meio do verbo, entre um verbo, no meio mesmo do verbo, nós chamamos de mesóclise. E depois do verbo, nós chamamos de ênclise. Esse conteúdo vocês terão continuidade só no 9º ano. 8º ano, eu não entro, não tem no material esse conteúdo. Então, vocês retornam nesse conteúdo no 9º ano e no ensino médio. Então, vamos lá. Eu preciso de um aluno ou de uma aluna que ainda não tenha falado nada até agora, não tenha respondido nenhuma questão, para ler o quadrinho de baixo. Esse quadrinho é verde, né? Esse quadrinho é cor verde aí? É, né? Sim. Azul, verde. Diga, Miguel Jorge. É o quadrinho do texto 2, página 45, certo? Página 53 que eu estou. Colocação pronominal. 45 é para casa, é tarefa, tá bom? Toda a parte de interpretação vocês fazem como tarefa. E eu trabalho em aula a correção e trabalho em aula a parte gramatical. Porque a interpretação é bom vocês lerem em casa para eu poder ganhar tempo nas aulas. Então, vocês leem em casa e interpretam em casa. Miguel Jorge, na página 53, lá embaixo, num quadrinho, num retângulo que tem assim, ó, os pronomes oblíquos. O, a, os e as podem exercer a função sintática de objeto direto. Os pronomes lhe e lhes, a de objeto indireto. Os pronomes me, te, se, nós e vos, a de objeto direto ou indireto. Quando relacionados ao verbo, esses pronomes podem aparecer nas orações em 3 posições distintas, antes, no meio e depois do verbo. Essas colocações pronominais recebem a denominação de próclise, antes do verbo, mesóclise, no meio do verbo, e ênclise, depois do verbo. Obrigado. São esses 3 nomes aí mesmo, próclise, mesóclise e ênclise. Então, são 3 nomes bonitinhos até, não é? Não acharam bonitos esses nomes? Ó, próclise, vão aí falando, memorizando esses 3 nomes. Não. Ah, lindos os nomes. Não venham com essa, não. Vamos pensar sempre positivo. Lindos os nomes, fácil de entender. Vamos lá, hein? Então, só se trata dos pronomes pessoais oblíquos. Não entra um outro pronome, apenas os oblíquos. Podem observar aqui. O, ali, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. O, ali, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes. São os pronomes pessoais oblíquos. E eles exercem também função, ou funções, de objetos diretos e de objetos indiretos, como o Miguel Jorge leu, e esse quadrinho aqui, esse retângulo, é de fundamental importância no conhecimento de vocês na análise sintática, tá bom? Então, virando a página, vamos ver especificamente cada colocação pronominal. Primeiro, nós vamos ver a próclise. Então, atenção, nós temos 4 pontinhos relacionados à próclise. Alunos, infelizmente, não vai dar para eu entrar no material, infelizmente, tá?
Eu sei que já não é fácil vocês lidarem com uma aula do ensino à distância do jeito que está sendo. E sem olhar o material na tela como eu gosto, eu acho que também dificulta um pouquinho mais. Mas vamos tentar prender a nossa atenção, ficar mesmo atentos, não deixar nenhuma dispersão nesse momento tomar conta, para que vocês possam compreender, ok? O conteúdo. Vão seguindo aí na apostila e vão me escutando. Vocês podem até lendo junto comigo silenciosamente para acompanhar o ritmo aí a coordenação no pensamento, né? No raciocínio. Então, vamos lá. Geralmente usa-se o pronome, claro que é o pronome oblíquo, antes do verbo, caracterizando a próclise quando. Então, tem 4 casos que você pode usar o pronome pessoal oblíquo antes do verbo. Isso se chama regra. Vocês sabem que português tem várias regras, como tem também as exceções. Primeiro pontinho. O verbo é antecedido por palavra que expressa negação. É não, nunca, jamais, ninguém, nada, etc. Exemplo, olha lá, o verbo é esquecerei. Antes do verbo tem a negação, olha. Não me esquecerei. Então, o pronome que vem antes do verbo nesse caso, tá bom? Quando tem um advérbio aí, uma palavra indicando negação. O outro pontinho, quem pode ler, por favor? Quem ainda não falou nada, não participou. Quem pode ler o segundo pontinho? Rápido, gente. Quem pode ler? Gustavo Henrique, lê para gente. Matheus Gorito, que você já disse aí. Lê para gente, Matheus. A oração se inicia por pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo. Isto, isso ou aquilo. Exemplos. Exemplo, diga. Quem, pronome interrogativo. Lhe, pronome oblíquo, átono. Emprestou esse livro. Alguém, pronome indefinido. Ter, pronome oblíquo, átono. Telefonou ontem à noite. Ok, obrigada. Então, quando a oração inicia com os pronomes interrogativos, no caso quem, ou o pronome indefinido, no caso alguém, ou no de baixo, Matheus Gorito, leia o exemplo de baixo. Isso, pronome demonstrativo, nos, pronome oblíquo, átono. Levou a repensar nossas atitudes. Ok, obrigada. Então, a gente usa o pronome pessoal oblíquo na próclise, ou seja, antes do verbo, quando na oração inicia com pronome interrogativo, pronome indefinido ou pronome demonstrativo. Então, uma regrinha. Já já nós vamos ver o que é pronome átono, o que é pronome átono e tônico, tá bom? Já já a gente vê, porque eu acho que eu não li com vocês ontem. Daqui a pouquinho a gente retorna na página anterior. E o terceiro pontinho, quem pode ler quando que se usa próprio? Eu, Vitor Hugo, ok. O verbo é antecedido e modificado diretamente por advérbio ou locução adverbial. Exemplo. Qual o Felizmente, exemplo? Advérbio, a, pronome oblíquo átono, encontrei logo. Ok, então nós temos o antes do verbo, esse a aí, que é um pronome pessoal oblíquo, encontrei ela, esse a não pode ser preposição, esse a não pode ser artigo, certo? Que aqui está substituindo um nome, por isso que ele é um pronome. Felizmente, a encontrei logo, encontrou alguém, que a gente teria que ler um texto, uma frase anterior, para perceber quem é que foi encontrado. Temos lá o advérbio, felizmente, então eu uso o a como pronome pessoal oblíquo antes do verbo. Então, eu tenho aí uma próclise. O último pontinho desta regra, quem pode ler? Eu. Guilherme Viana, ótimo. A oração exclamativa ou expressa desejo, vontade. Exemplos. Quantas lembranças me trazem essas fotografias? Deus te proteja
Deus te proteja de coisas ruins. Ok, obrigada, Guilherme Viana. Então, nós temos aí uma oração exclamativa, a primeira, e a outra também exclamativa, mas expressando desejo, vontade, né? Deus te proteja de coisas ruins. Então, está desejando aí a proteção, pedindo a proteção de Deus, é o desejo, a vontade. Então, por isso, nós temos os pronomes pessoais oblíquos antes do verbo. Peraí, deixa eu ler um recadinho aqui. Tá bom. Ô, Marcelo, nós estamos na página 54, tá? Os alunos que estão entrando agora, estamos vendo colocação pronominal, a próclise, na página 54. Já fizemos a correção da tarefa, tá bom? E vamos dar, então, de nada, minha linda. Então, vamos dar continuidade agora à mesóclise. Então, lembrando, próclise, eu uso o pronome pessoal oblíquo antes do verbo, quando tem lá o advérbio iniciando, quando está iniciando a oração com pronomes indefinidos, interrogativos ou demonstrativos, quando temos também um modificado, o verbo é modificado, antecedido por um advérbio ou locução adverbial. O primeiro é advérbio de negação, né? No terceiro pontinho, é um outro advérbio que seja modificado aí, ou locução adverbial. E quando a frase, a oração, ela apresenta exclamativa ou expressando desejo, vontade. Essas 4 regrinhas, esses 4 pontinhos, vocês têm que saber identificar quando que eu vou usar o pronome pessoal oblíquo antes do verbo. A mesóclise, no meio do verbo, não é muito usado por nós, mas se vocês olharem assim, livros mais antigos, vocês encontram em textos muitas mesóclises. Hoje em dia, em alguns também incisos, em alguns capítulos aí de jurídicos também encontramos a colocação no meio do verbo. Olhem bem, segundo a tradição gramatical, ocorre mesóclise apenas quando o verbo ele está no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito, desde que não se aplique nenhuma das regras de uso da próclise. Então, vocês têm que saber quais são as regrinhas da próclise, que nós acabamos de ler. Então, não pode ser nenhuma dessas regrinhas, hein? Para colocar a mesóclise. Então, mesóclise, quando tem escreverei em breve. Então, escreverei é um futuro do presente. Então, coloca-se assim, escrever-te-ei. Olha só, temos aí um pronome no meio do verbo. Se não estivesses tão cansado, chamar-te-ia. Ao invés de falar chamaria, eu posso falar chamar-te ia para passear, que seria aí uma mesóclise também com os pronomes, com o pronome te no meio do verbo. O que vocês acharam dessas duas colocações, hein? Fácil, mais ou menos, difícil? Como é que está a nuvenzinha aí na cabecinha de vocês? Falem para mim. Mais ou menos. Mais ou menos, né, Thales? Difícil. Difícil, difícil. Alguém achou fácil? Alguém achou tranquilo, por enquanto? Por enquanto, se vocês olharem aqui, lendo as regrinhas, acredito que seja até tranquilo, né? Na hora de exercitar, que talvez dificulte um pouquinho. Mas vamos lá. Eu vou precisar fazer a chamada, porque já apareceu a caixinha de texto aqui, a caixinha indicando 10 minutos. Já deve ter menos de 10 minutos para terminar a aula. Como o tempo voa, né? E hoje eu não parei o segundo, nós estamos direitinho aí. Deixa eu ver aqui, a Maria Eduarda. Tá bom. Então, vamos à chamada. Amanda. Presente. Ana Júlia. Presente. Arthur Lopes. Arthur Lopes. Presente. Breno. Presente. Você não me escutou? Escutei. Agora o Breno já está ok. Carolina. Presente. Catarina. Presente. Daniel Campbell. Presente. Daniel Moraes. Presente. Eduarda. Presente. Só um lembrete, hein? Daniel Moraes tem que pôr a sua foto, tá bom?
Não pode ter foto ou outra aí de bonequinho no perfil, não, por favor, tá? Lembra da regrinha lá. O Thales também, eu peço que apareça você aí na câmera, tá, Thales? Não fique modificando como você está fazendo, não. Eu não sei que aplicativo é esse, porque eu desconheço, eu não tenho essa sabedoria como vocês, mas eu peço que fique como Miguel Paiva, como Miguel Villiger, como Matheus Gorito, como o Miguel Jorge quando ele liga a câmera, tá bom? Câmera ligada bonitinha para eu ver realmente o seu rosto. Guilherme Viana. Presente. Guilherme Francisco. Presente. Gustavo Henrique. Presente. Isadora. Presente. Jamile. Presente. João Marcelo. Presente. João Vitor Souza. Presente. João Vitor Carvalho. Presente. A Lívia, acho que perdeu a hora hoje de novo. Lorena. Lorena. Lucas, não está. Luíde. Presente. Marcela. A Marcela estava com um problema na internet, não sei se ela voltou. Ela colocou aqui para mim. A Lorena ainda não me respondeu, não tem nada aqui indicando que ela havia saído, ela estava saindo da sala de aula. Então, falta a Lorena responder, porque a Marcela me falou ali. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda estava com probleminha na internet também. Está aí, Maria Eduarda? Aham, eu consegui entrar Ok, ok. Matheus Duval. Ok. Matheus Gorito. Presente. Ok. Miguel Paiva. Presente. Miguel Jorge. Presente. Miguel Villiger. Presente. Pedro Almir. Presente. O Pedro Henrique está sumido, hein? Rebeca. Presente. Thales. Presente. Vitor Hugo. Presente. E Yuri. Presente. Ok, Yuri. Hoje eu não recebi seu bom dia, Yuri. Ontem eu já te falei que eu senti falta, né? Entrei um pouquinho atrasado, professora. Tá certo. Atenção, rapidinho, câmera ligada, hein? Ana Júlia, Carolina, Luíde, Matheus Gorito, Miguel Paiva, Miguel Jorge, Miguel Villiger, Rebeca, Thales e Vitor Hugo. Deixei de falar alguém? Teve uma hora que o Guilherme Francisco eu vi. O Miguel Jorge está com a câmera ligada. Mas acho que Miguel ele ligou no Jorge, eu final. falei. Professora. Ah, é verdade. Tá dando lag na câmera, professora. Muito difícil ligar ela. É, o Guilherme Francisco. Deixa pouco o Guilherme Francisco. Não, professora, eu tô ligando a... Ver que eu tô... Eu vi que na hora da chamada você ligou, né, Guilherme Francisco? Agora também. Eu tinha apertado o botão um botão sem querer. Ok. Eu não sei qual é a dificuldade de vocês de ligar a câmera, se é timidez, se é dificuldade no aparelho mesmo. Eu fico curiosa para saber essas coisas, mas como não dá O para meu gente... é mais dificuldade no aparelho. Se a gente ficar todo mundo com a câmera ligada, o meu celular simplesmente ele trava. É, eu sei, eu compreendo. Por isso que de vez para você receber um pouquinho de bônus, é bom ligar um pouquinho, pelo menos, a câmera para eu acompanhar isso aí e registrar aqui no meu papel, tá bom? Tá aí, okay. Thales, gostei. Assim que eu quero te ver, tá, Thales? Assim que você é meu lindo, hein? Daquele jeito eu não estava te vendo direito. São os efeitos aí, são bacanas, mas não dá. Muito bem, alunos, dando continuidade aqui. Alunos que participaram da aula, vamos ver quem participou da aula hoje: Amanda, Carolina, Eduarda, Guilherme Viana, Matheus Gorito, Miguel Paiva, Miguel Jorge, Rebeca e Vitor Hugo. Hoje foi um grupinho maior, hein? Gostei de outros aí que não falam, não participam das outras vezes, que hoje participaram. Muito bem, dando continuidade à colocação pronominal, tem um quadrinho aqui embaixo, nota. Yuri, lê para a gente, por favor. Página 54, lá embaixo. Peraí, tia. Ué, você não está com a apostila, não? Vai acabar o tempo. Não, tia, que eu estava no outro cômodo, página 59, né? Página 54.
Estamos na 54. 54, colocação Pode ler? pronominal. Pode, lá embaixo. O uso do pronome oblíquo atono no meio do verbo, caracterizado a mesóclise, é o próprio do contexto do uso da língua oculta. Não, da Contudo, língua culta. na língua formal. culta. Uhum. Contudo, até mesmo nesses contextos, o emprego da mesóclise tem se tornado cada vez menos frequente no Brasil. Em geral, no português praticado no Brasil, tem predominado o uso da próclise. Próclise. Então, o que eu falei para vocês, a mesóclise não é uma colocação comum, né? Principalmente, eu não tinha falado que aqui no Brasil, aqui está colocando, eu esqueci de mencionar isso. Mas ela não é comum ser usada, mas a gente precisa ter esse conhecimento. Então, é mais comum a gente usar a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. Não me esquecerei, não. Quem lhe emprestou, isso nos levou, felizmente a encontrei, e assim por diante nos exemplos da próclise. Mesóclise é quando o verbo aparecer no futuro do presente, no futuro do pretérito, e a gente coloca o pronome no meio desse verbo. Na página 55, quinta-feira a gente vai trabalhar um pouquinho a página 55, porque eu já dei como tarefa uma interpretação, né? Então, não dá para a gente passar mais tarefa, porque senão fica muita coisa para vocês. Então, na quinta-feira eu corrijo a tarefa e a gente dá continuidade a essa colocação pronominal do capítulo 13. Mas, enquanto tempo, ainda temos um tempinho, a gente pode iniciar. Falta